Gente, boa noite. Boa noite. Então, continuar agradecendo a Jesus a possibilidade de estarmos aqui. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, né? Porque essa ideia de falar desse assunto surgiu com a necessidade nossa de organizar pessoas para dirigir as reuniões. Porque outro dia eu cheguei à conclusão que a gente de repente não tinha, se precisasse de uma emergência, não tinha quem dirigisse e ficaria em uma situação delicada, né? A gente não pode deixar isso acontecer. É responsabilidade nossa organizar isso também. Aí surgiu depois, né, quando surgiu a leitura aí da data e da convocação para a organização das chapas, surgiu a ideia também da direção do centro. Então, quer dizer, os dirigentes do centro serão mais ou menos, né, os dirigentes das reuniões. Quer dizer, uma coisa vai puxando para a outra, vai formando a outra. Então, como aqui a gente precisa se preparar para qualquer atividade na casa, a gente não vai, quem não é médio ostensivo, não vai ser médio ostensivo assim de uma hora para outra, se não for mesmo, né? Mas ninguém sabe exatamente quem é e quem não é. E tem pessoa que fica 20 anos aí e de repente começa a pegar espírito, né? Então tem que preparar tudo. Tem gente que pega mesmo. Então, eu coloquei aqui assim o seguinte: eu vou ler algumas coisas aqui que eu achei interessante. Depois nós vamos conversar, tá? Por exemplo, ele começa aqui, esse livro que chama, esse livrinho aqui novo, que eu comprei hoje, aqui, ó. Não estou despencando, mas foi o que eu achei. Esse livro chama Diálogo. É um diálogo de Valdo Pereira Franco com dirigentes de organizações espíritas. E ele vem falando sobre a organização, sobre a direção dos centros espíritas, direção de reuniões, ele entra em todos esses aspectos aí. Eu coloquei o livro, estou reforçando, né, que todo mundo deve ter lido, né? Todo mundo leu a programação de hoje? Pois é, mas então vocês viram que o livro está lá, não viram? Então eu coloquei o livro lá. Ele começa do papel do centro espírita. Só para a gente ter uma ideia, para a gente pensar a respeito. Então, assim, papel do centro espírita. Pergunta: o mundo passa por grandes transformações. Dentro desse contexto, como encarar o papel do centro espírita? A resposta do Divaldo: como de relevante importância. O papel do centro espírita é de relevante importância. O centro espírita é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas funções precípuas. Uma escola, porém, naquela abrangência muito bem definida pela pedagogia moderna, que não apenas instrui, mas também educa, criando hábitos consentâneos com as próprias diretrizes da codificação. Um dos estudos que a gente tem, que já teve aqui no cantinho algumas vezes, é exatamente sobre a organização do centro espírita. Foi o Oswaldo Abreu que trouxe uma vez aqui no cantinho para nós. Um dos temas que a gente propôs para ele foi ele falar sobre a organização do centro. Então ele trouxe de uma forma assim que ficou muito interessante. Eu particularmente gravei tudo assim porque eu achei tão interessante o negócio. Que foi o seguinte: quando abre um centro espírita, abrem-se portas simbólicas. Ele falou que são 6 portas. É a porta da casa de oração, a porta da oficina de trabalho, a porta do pronto-socorro, a porta do hospital, a porta da casa de caridade e a porta da escola. Tá? Então, casa de oração, ou a porta da casa de oração, oficina de trabalho, pronto-socorro, hospital. Qual que é a outra? Hã? Não. Casa de caridade e escola. Certo? 6 portas.
Cada uma delas vai tratar de uma das atividades do centro espírita. E ele enfatizou mais a escola. E ilustrou, dizendo o seguinte, como que pode caracterizar a escola no centro espírita? Como ele fala aqui, né? Porque no centro espírita, a escola seria bem assim. Na verdade, uma casa espírita seria uma espécie de uma sala de aula. Um salão de estudo da doutrina é uma sala de aula. Você vai estudar a doutrina nessa sala de aula, comparando com a escola convencional, certo? Aí lá, por exemplo, aqui, né, tem o mestre. Na escola tem, né? O mestre, professor. Quem que é o mestre no centro espírita? Hã? Hã? O mestre é Jesus, certo? O mestre é Jesus. Tem uma matéria a ser estudada? Qual que é a matéria? Não. É bem mais objetivo do que o amor ao próximo. Hã? Isso. Não segundo o Espiritismo, o Evangelho. Então, a matéria de estudo é o Evangelho. Certo? Pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode usar outros recursos para estudar o Evangelho de Jesus na escola da Casa Espírita. Tem aluno? Quem que é o aluno? A gente fala nós, fala encarnado, fala desencarnado, né? Mas tem um que encaixa tudo. É uma palavrinha só. Hã? O Espírito. O aluno é o Espírito, que aí abrange tudo. Encarnado e desencarnado. Certo? O aluno é o Espírito. Tem prova? Essa escola ensina alguma coisa sobre a prova? Tem alguma prova? O que seria a prova? Todo dia tem prova. O que seria a prova, então? Qual que é a prova de todo dia? Não? São as dificuldades que a gente vive no dia a dia, certo? Então, nós passamos pelas dificuldades do dia a dia, que são as nossas provas. Essas provas precisam ser bem passadas, comparando com a matéria que nós estamos estudando. Eu só passo na prova, só passo bem na prova, quando eu me preparei bem na matéria que eu estou estudando, que é o Evangelho. Certo? Tem diploma? Tem? O que seria o diploma? Não, é mais específico. Também, não deixa de ser não, mas é mais específico. Tudo isso aí cabe, tá? Mas o que ele colocou assim, o diploma é a felicidade, a satisfação que você sente ao passar bem pela prova, comparando com o que você aprendeu do Evangelho. Então, essa é a escola que você tem essa sala de aula e que a gente vai aprender todas essas coisas aí. Todas elas abrangem os outros departamentos, vamos chamar de departamentos, ou as outras portas, né? E a gente vai aprender a orar com a casa de oração, vai aprender a fazer as diversas atividades que tem. Então, na casa espírita tem bazar, tem bazar, tem salinha de costura, tem, o que mais? Quais atividades que tem assim mais? Campanha do quilo, enxovalzinho, coral, sopa, na evangelização está na outra. Então, essa é a atividade, a oficina de trabalho, tá? Quando você sai da oficina de trabalho e vai para o pronto-socorro, o que é o pronto-socorro? Qual atividade que a gente pode ligar com o pronto-socorro?
Sim, atendimento fraterno, as reuniões de desobsessão, a reunião de tratamento de saúde, a captação, tá? Todas as reuniões mediúnicas de desobsessão estão nessa do pronto-socorro, que é um atendimento imediato, especialmente para os espíritos. Tá? Então, chegou o espírito em condições de ser atendido, ele vai ser atendido imediatamente, pronto-socorro. Mas depois vem o hospital. O que acontece? Quando você vai lá para o João 23, passou pelo tratamento imediato de pronto-socorro, o que vai acontecer depois? Você vai ser transferido para uma ala, depois do tratamento emergencial, você vai para uma ala e vai continuar o tratamento até você ter condições de sair do hospital, não é? Então aqui a gente passa pelo tratamento no hospital, que é esse tratamento relacionado com a evangelização, por exemplo, as reuniões públicas. Todas as reuniões de estudo, reuniões públicas, essas que incluem o passe, inclusive, porque o passe, a fluidoterapia, ela já não está necessariamente na questão lá do pronto-socorro, que pode até acontecer no primeiro momento, mas depois tem continuidade. Então aí a parte do hospital, a pessoa, às vezes você tem uma recomendação para receber 10 passes. Aí você vai receber 10 passes nas reuniões de terça-feira. Então a pessoa precisa vir aqui 10 vezes para receber o passe. Durante essas 10 vezes, ela vai passar pelo estudo da reunião pública. Vai estudar alguns temas que certamente algum deles vai tratar mais diretamente do problema que ela está vivendo, e se ela prestar atenção, ela vai entender a lição que está exatamente na orientação. Então, é claro que pode juntar tudo também, tá? Não é muito separadinho, não. Porque às vezes você fazer uma sopa é uma forma de tratamento. Você fazer campanha do quilo é um tratamento também. É uma atividade bem física, mas não é só a atividade física. Tem a parte mais espiritual, que é o tratamento do orgulho, por exemplo, para combater o orgulho. Porque todo mundo aqui já fez campanha do quilo? Já? Ah. Todo mundo ou você já fez? Hã? Tá, não, geral. Então, ó, campanha do quilo. Eu conheço pessoas que não fazem. Um dia uma pessoa chegou para mim ali, quase desesperada, falou assim, eu tenho que fazer campanha do quilo? Perguntou assim mesmo, assim já. Falei, como assim? Aqui a gente não tem que nada, não. A gente recebe algumas orientações, algumas instruções, mas você não tem que fazer. Você decide se vai fazer ou não, se vai seguir ou não essa orientação. E é claro que a gente precisa dar preferência para fazer aquilo que a gente já tem afinidade. Mas é importante nos prepararmos para fazer aquilo que a gente ainda não tem afinidade, mas que é a atividade da casa. Então, por exemplo, nós estamos conversando hoje, vamos chegando na questão lá da direção das reuniões, direção da casa. Por mais que a gente não queira participar de direção da casa espírita, é uma forma de colaboração. Então, aceitar, participar da direção da casa, da organização da casa, é importante para a casa, porque ela precisa de uma organização. A casa não funciona se não tiver um estatuto. O estatuto é registrado em cartório, ele passa a ser o regulamento da casa perante a sociedade. Então, por isso que ele é registrado. No estatuto consta que precisa ter uma diretoria formada, com uma quantidade mínima de pessoas, com alguns cargos, né? Os títulos do cargo, tem o presidente, secretário-geral, tem o secretário financeiro, tem o diretor ou secretário de ação doutrinária, por exemplo, né? Tem o da assistência social, cada um com funções específicas, com
finalidades específicas dentro da atividade. Quem faz isso? Pessoas comuns como nós. Aqui não tem especialização de pessoa para exercer essa ou aquela função. Os pastores, ou os padres, ou os divulgadores do Espiritismo são pessoas comuns que vieram lá da vida comum lá, chegaram aqui sem nenhuma exigência, se prepararam de alguma forma e vão fazer a divulgação do Evangelho. Então quem vai fazer? Nós. Para fazer é preciso o quê? Preparação. Vai se preparar. Precisa primeiro vontade, né? Depois, somando com a vontade, a preparação. Para tudo vai precisar isso. A vontade, querer fazer e se preparar. Para querer, a pessoa precisa aceitar fazer. É um trabalho que vamos fazer conosco. Né? Porque às vezes a gente chega cheio de restrições. E é natural que seja assim. Então, você tem um desafio às vezes. Eu nunca fiz uma campanha do quilo. Eu não concebo a ideia de fazer uma campanha do quilo. Eu não consigo imaginar eu indo pedir, mesmo que seja para os outros. Então, isso é um desafio que precisa ser vencido. Vamos nos preparar para vencer esses desafios. Porque eles trabalham. Não é exatamente o fato concreto. Trabalha a nossa intimidade. Trabalha a humildade, por exemplo. Vai desenvolver a humildade. É muito delicado. Você realmente tem que pegar uma sacola, sair, bater de casa em casa, falar que é a campanha do quilo, e muitas pessoas vão negar. Muitas vão mentir descaradamente. Eu não tenho nada. Igual a gente fala para o pessoal na rua que pede esmola. Pois é, mais ou menos assim. Já esperto e fala, não tem nada aqui não tem dinheiro nenhum. Na maioria das vezes não é verdade, né? Então é assim que as pessoas fazem na campanha do quilo. E às vezes, tinha uma senhora ali na subidinha ali, não esqueço dela. Ela é evangélica, ela deve ter desencarnado já. Ela ficava lá, tinha uma varandinha lá, ela via na hora que a gente estava indo para chegar na rua dela. Ela vinha com quase sempre 3 itens, pelo menos. Um pacote de alguma coisa. E uma mensagem da igreja dela. Aí um dia ela falou para mim assim, vocês parecem ser pessoas tão boas. Por que vocês foram escolher essa religião tão assim? Ela não falou, né? Ela não completou exatamente, não. Por que vocês foram escolher essa religião tão assim? Eu ajudo porque eu acho que vocês ajudam mesmo fazendo isso. Mas, então tem tudo isso. Aí você tem que ter o cuidado para não dar resposta que vai desagradar a pessoa, que vai ser até mal educado, grosseiro, né? Anticristão, inclusive. Né? Então tem uma série de situações assim que vai trabalhar o orgulho. Júlio. Bom dia. Eu estava vendo Roda Viva, a Marina, a Massa Marina, ela estava dizendo isso, que ela estava dando uma palestra, ela é maravilhosamente linda, e alguém falou para ela, mas como a senhora pode ser tão inteligente e protestante? Olha que loucura, perguntaram para ela, porque ela continuou para ela, não foi isso. Não é tão normal, a gente acha que tem que estar com a gente, se não está dando nada a gente, está errado. Olha que loucura. Sem mexer no político da gente. Vou aproveitar o gancho que ele deu ali. O Pedro Bial entrevistou o Nicolas Ferreira e perguntou isso para ele, questão da religião. Sabe qual é a resposta que ele deu? Estão dizendo, inclusive, aí, tem umas manchetes aí, uns falam que sim, outros falam que não, não importa. Mas a ideia, a resposta eu achei muito interessante. Ele falou para ele o seguinte, falou aqui, a minha referência religiosa vem dos meus pais. Porque os meus pais eram religiosos, são religiosos, e eu tive uma relação muito boa com eles. Mas eu imagino que as pessoas que se dizem ateias
as pessoas que não conseguem ter uma relação com Deus, que não acreditam em Deus, pode ser pessoas que não tiveram uma boa relação com os pais. Certo? Então, as pessoas que fazem esse tipo de questionamento, às vezes elas estão expondo uma dificuldade que elas mesmas têm. Né? Mas é claro que a gente tem que respeitar a dificuldade de todo mundo, e aí entra o caso. Por que que eu tenho resistência a essa determinada coisa? Né? No nosso caso, que é a resistência à direção das coisas. O Espiritismo poderia prescindir das atividades do centro espírita para se implantar na sociedade? A resposta do Divaldo: de forma alguma. Embora o Espiritismo seja uma doutrina de liberdade, esta liberdade é muito bem situada dentro da responsabilidade. O indivíduo é livre para agir, porque a sementeira é espontânea. Mas desde que ela atua, torna-se ele escravo das suas próprias ações, em razão de a colheita ser compulsória. O centro espírita, em consequência disto, é o local onde se caldeiam os interesses, onde se desenvolvem as atividades, onde se realizam os mistérios do intercâmbio, onde se produzem os centros de interesses, a fim de que as atividades, a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando ao indivíduo trabalhar sem enfado, sem cansaço e crescer, mudando de metas, sempre para cima e para melhor. Achei interessante a resposta nesse sentido aqui, e dando a importância do centro espírita. Mas toda vez que a gente vê alguma resposta nesse sentido, alguma atividade, a gente vai sempre imaginar gente fazendo. Tem as pessoas que fazem, tem as pessoas que mandam fazer direto ou indiretamente, tem as pessoas que lideram as ações. A grande massa tende a cumprir ordens, ordem no bom sentido, ser direcionadas, ser mandado. Então, é muito, aparentemente, mais fácil obedecer ou fazer aquilo que alguém te pediu para fazer. Alguém chega e fala: você vai fazer isso, você vai ter que se comportar assim, 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 sabe? Deu a diretriz todinha. Aí a pessoa vai e faz exatamente aquilo. Para dar a diretriz, para explicar a diretriz, para passar, são pessoas, eu não diria especiais, eu diria pessoas que se prepararam para fazer isso. As lideranças, nesses aspectos aí, elas são muito variadas. Existem lideranças naturais e existem as lideranças formadas, estudadas, mecânicas, vamos dizer assim. As lideranças naturais são pessoas que chegam e automaticamente assumem e passam com muito mais naturalidade. Mas as que aprendem, e só se descobre a liderança natural quando no aprendizado se dá a oportunidade para que as pessoas façam e sejam a liderança em algum momento para se experimentar e até experimentar o grupo. Então, o Hermínio Miranda, no Diálogo com as Sombras, ele fala que não tem que necessariamente começar a organização de um grupo já tendo um líder escolhido. Porque assim que o grupo começar a se reunir, o líder daquele grupo, aquele que vai tomar a frente e vai acabar levando, ele vai aparecer naturalmente, ele vai ser eleito naturalmente. Vocês podem ver, tem uma atividade de grupo, a gente divide aqui, faz aqui 5 grupos. 5 grupos. No final, uma pessoa do grupo vai apresentar o resultado, não é? Normalmente as dinâmicas a gente faz assim. Normalmente o próprio grupo elege alguém para fazer a apresentação. Quem é a pessoa que vai fazer a apresentação? Aquela que se destacou um pouquinho mais no grupo.
aquela que realmente tomou a iniciativa. Às vezes você dá um papel para as pessoas lerem no grupo. Alguém pega o papel e começa a ler automaticamente. Ou então, de repente, alguém pega e lê, mas uma outra pessoa assume a explicação. É o líder natural. Preparado, vai atingir objetivos muito maiores, né? Então, aqui, a gente precisa disso também. No Espiritismo não tem ainda formação de expositores, por exemplo, formação dos dirigentes de uma forma até acadêmica. Existe uma faculdade no Sul, né? Falaram, pelo menos, que existiria uma faculdade que trabalharia mais essas questões das atividades do movimento espírita. Mas eu não sei, sinceramente, que rumo tomou isso. Porque o movimento espírita ele acontece de uma forma muito natural. São pessoas que vêm lá, que chegou. Uma pessoa chega no centro espírita num processo obsessivo, aqueles arrasadores, e lá ele vai se tratando, vai se modificando, é a pessoa que chega e entra pelo pronto-socorro, depois passa pelo hospital, e depois vai passando por todas as outras atividades, e vai chegar lá na frente com um tipo de liderança lá, com uma facilidade para fazer tudo, porque se esforçou para aprender, para entender e fazer. Então, no sentido geral, é esse o objetivo. Que a gente se prepare, que a gente aprenda a fazer as coisas. E queira fazer. Tenha vontade de fazer. Queira ter o prazer de fazer. Que não vai acontecer de imediato. O prazer de fazer não é imediato. No início é sacrifício, é esforço, dedicação, disciplina, momentos difíceis. Você tem, às vezes, que combater uma série de fatores em torno para você conseguir fazer a tarefa que você escolheu. Mas, depois de um tempo, você passa a fazer com prazer e tudo fica prazeroso. Esse tempo, eu acredito que seja aquele quando você tem vontade de vir para a casa espírita e não tem vontade de sair correndo da casa espírita, por exemplo. Certo? Você vem, participa das coisas com naturalidade, faz aquilo que você quer fazer, com tranquilidade e volta. Você não vai ter que ficar arranjando desculpa, por exemplo, para faltar, né? Arranjando desculpa para terminar um pouquinho mais cedo. Isso ainda me incomoda até hoje um pouco, sabe? Por exemplo, eu tinha um estudo que era de 1h30, 2 vezes por mês. Aí depois o pessoal pediu para passar a ser 1 hora, 1 vez por mês, o mesmo estudo. Aí, quer dizer, para mim, por mim, eu aumentaria o horário. Mas uma boa parte das pessoas ainda preferem diminuir o horário, ou seja, cumprir o dever. Eu vou lá na missa hoje, vou cumprir o meu dever da semana e está resolvido. Então, não lê, não estuda, não participa, esquece completamente de tudo que aconteceu, na hora da prova, perde, tira a nota baixa na prova, e só depois, né, que vai falar, nossa, mas eu não podia ter feito isso dessa forma, né? Eu podia ter feito essa outra e outra que eu já ouvi, que eu já entendi até, mas fiz errado. Entendeu? É nesse sentido. Sim. E também eu acho que a gente se colocar à disposição do trabalho, porque a gente tem algumas resistências que são naturais. Mas se a gente se coloca à disposição do trabalho, quando eu chego para o trabalho, a espiritualidade ela está sempre orientando, ela tem paciência com a gente não tem paciência, né? E se eu estou atenta, o trabalho ele chega e vem, e a responsabilidade está muito junto. Então, se eu estou preparado, eu venho com disposição para fazer uma coisa, mas a necessidade momentânea, ela vai me encaminhar. E eu preciso ter fé e confiança, saber que aquilo se foi chamado porque eu sou necessário naquele momento. Isso. E às vezes a gente tem resistência. A gente precisa aprender a importância do trabalho para nós
a importância do que nós fazemos para os necessitados e, de uma forma indireta, para o movimento espírita. Embora o movimento espírita não precise exatamente, não depende exatamente de nós individualmente. Mas o necessitado, ele precisa de um grupo organizado para atender às necessidades dele. E esse grupo somos nós. Nós é que nos preparamos para ser esse grupo. Há uns dias atrás, me ocorreu uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso. Sobre a importância dos espíritos virem para conversar nas reuniões mediúnicas. Eu já sabia disso, da necessidade disso e tal. Mas eu descobri que o Pai Joaquim enfatizou a importância de conversar com o espírito no plural. A gente já sabe também que não vem um espírito só, que vem em grupo. E a gente já sabia, nos cursos a gente fala sobre isso. Mas o que eu não tinha pensado ainda, e juntando tudo, lá em casa no culto, por exemplo, o meu irmão ali, ele fala assim, vamos falar mais a respeito de determinados assuntos? Vamos falar, vamos conversar mais a respeito? Porque os desencarnados com certeza estão aqui. Juntando tudo isso aí, eu cheguei a uma conclusão interessante. Estou ficando esperto, hein? Como seria a conclusão? Os espíritos não se veem no plano espiritual, esses que estão passando por dificuldade ainda. Eles não se veem, eles não conversam entre si. Eles não captam o pensamento dos outros, mesmo já estando na condição espiritual, porque eles estão muito materializados ainda. Quando eles chegam na reunião, então chega aqui, tem um grupo, né? Esse grupo todinho aqui, 25 pessoas. Aí eu vou conversar com o Cristiano. Certo? Então o Cristiano vai ser o intermediário. Ele vai falar das necessidades dele, que são as necessidades desse grupo que ele representa. Mas cada um está no ambiente individualmente. É como se cada um fosse sair. Inclusive, às vezes, o que vem. Aí a gente fala para ele, em um determinado momento, a gente vai dizer para ele, observe a sua volta e veja se tem alguém, por exemplo. Aí ele observa e diz, 99% das vezes diz, tem muita gente aqui. Ou seja, ele não tinha visto ainda. A sugestão abre o espaço mental, espiritual, e ele começa a ver uma multidão. A gente pergunta para ele, você conhece alguém? Aí ele olha para a multidão e às vezes diz assim, o seu João está aqui. Eu falei, quem é o seu João? É um vizinho meu muito antigo. Aí a gente pergunta, e o seu João? Está vivo ainda? Não está não, ele já morreu há muito tempo. Será por que você está vendo o seu João agora e não via antes? Porque às vezes ele está discutindo se ele já morreu ou não. A gente está tentando mostrar para ele. Entendeu? Só que quando a gente está conversando com ele, todos os outros estão ouvindo. E todos os outros vão seguir as mesmas sugestões que ele está seguindo. E vão começar a se ver dentro da multidão e estarão ouvindo, porque a voz humana que está falando naquele momento ali é a voz materializada. Não é uma voz de espírito desencarnado, né? É uma voz materializada. Então ele ouve a voz, como está dizendo, é a voz humana, a voz que ele estava acostumado a ouvir no palavreado, talvez, que ele estava acostumado, e vai falar de coisas que ele ainda não tinha entendido. Mas na medida que ele vai sendo orientado, ele vai percebendo o acontecimento em torno e muda, e melhora, e volta para o mundo espiritual de uma forma completamente diferente do que estava antes. Certo?
Então, é aí que entra a importância do nosso trabalho, da organização do nosso trabalho, para que os espíritos realmente possam ser ajudados, mas não esquecendo que nós não somos bonzinhos assim de vir aqui só para ajudar. E não devemos pensar assim, porque a gente precisa de uma motivação, de um motivo real. E o motivo real é a nossa melhora, a nossa transformação. Então, eu preciso passar por um processo de transformação, e isso vai acontecer de uma maneira mais fácil quando eu vou lá na reunião, aprender com as outras pessoas, junto com as outras pessoas, e com os desencarnados que vão trazer as histórias deles, e vão falar de coisas que eles fizeram e agora estão sofrendo a consequência, coisas que eu ainda estou fazendo. Quando eles falam isso e me atingem, automaticamente eu vou sentir a necessidade de fazer mudança na minha vida. Ao longo do tempo, nós vamos entendendo que cada reunião é uma lição, cada manifestação é um ensinamento profundo sobre a nossa vida. E nós estaremos nos preparando para orientar aquele espírito sobre coisas que nós precisamos de orientação. Certo? Então eu vou falar com o espírito uma coisa que é contrária ao que eu faço, mas que está de acordo com o que eu estou aprendendo. E aí nós vamos reforçando o ensinamento e a necessidade de melhorar, de mudar. Porque aí entra um outro aspecto importante. Nós passamos a ter a obrigação, nos sentir na obrigação de ser coerente com o que nós estamos ensinando. Porque nós sabemos que eles estão conosco o tempo todo. E o Pai Joaquim reforçou isso aqui outro dia. Ele é dos bons, né? É dos mentores da casa. Ele disse que está conosco, que eles cuidam de nós no dia a dia lá fora, não é que não. Cuidam de nós lá fora. Nos ajudam nos nossos apertos, mas que é preciso entrar em sintonia com eles. Se nós entrarmos em sintonia, pode ser que a gente até perceba a presença espiritual naquele momento difícil que a gente está vivendo. Mas tem que fazer aquela transformação que é da nossa responsabilidade. Certo? Qual seria então o papel do dirigente? À vista da importância já salientada do centro espírita, como evidenciar o papel do dirigente espírita? Resposta: é de muita relevância o papel do dirigente espírita, porque ele, de certo modo, apresenta as ansiedades da comunidade que o elege para aquela tarefa. Aí está, nos convencemos a ser dirigentes da Casa Espírita, geral. Tá? Para ser dirigente, o que eu preciso preparar, o que eu preciso aprender? A tarefa ou o papel dele é de muita relevância, não é? Ele apresenta as ansiedades da comunidade que o elege para aquela tarefa. O dirigente passa a ser o centralizador das necessidades do grupo. Não é simplesmente se candidatar e agora eu sou dirigente em qualquer atividade. A primeira vez que eu fui dirigente aqui, no cantinho, eu estava lendo o Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, e depois houve um reforço pela própria espiritualidade daqui. E falava o seguinte: no plano espiritual, existem os espíritos que torcem pelo sucesso da casa espírita e da direção que está assumindo, da parte de cima. Na parte de baixo, tem os espíritos que torcem pelo insucesso dessa organização e pelo insucesso dos dirigentes.
Quando se faz uma lista dos dirigentes da casa, cada nome daquele, eles não falavam assim, vai sair num carbono com uma cópia para cima e outra para baixo. Os dirigentes que não querem que a coisa dê certo do plano espiritual, eles vão pegar o nome de cada um dos dirigentes eleitos, porque eles são os principais pontos de ataque da treva. Não quer que funcione. Certo? Inclusive, nesse livro aqui tem uma história que o Divaldo conta aqui, bem dentro disso. Que ele viveu uma situação assim, porque estava ajudando uma pessoa muito diretamente. E como ele é vidente, cara, evidente, ele conseguiu acesso ao Espírito e o Espírito falou com ele que estava atacando ele, que estava perseguindo ele, porque ele estava tirando o escravo dele. Certo? Então, olha o cuidado e a preparação que a gente precisa. Não é simplesmente assumir, pegar e fazer. Ah, eu vou assumir, vou pegar, vou fazer. Não. Nós temos resgates a fazer. Nós temos provações. Nós todos já fizemos coisas erradas. Estamos aqui na Terra, eu falo todos que nós estamos na Terra, um mundo de prova e de expiação. Eu imagino que tem ninguém aqui com essas missionárias especiais aqui, né? Eu imagino. De repente até tem. Se tiver, me desculpe. Não sei quem não, né? De repente até desencarnado. Então nós estamos aqui para consertar algumas coisas. Nós vamos consertar coisas que nós atrapalhamos. Então, como dirigente, eu vou ter a oportunidade de consertar coisas que eu atrapalhei no passado. É o efeito. A causa está lá no passado. A oportunidade de consertar me é concedida para que eu conserte sentindo na pele as dificuldades que eu causei ao outro lá no passado. E qual seria a pergunta? Ah, mas eu sou dirigente da Casa Espírita, não vou ser protegido o suficiente para não passar por essas coisas? Não. Porque a proteção dos nossos protetores é fazer com que as nossas necessidades sejam cumpridas. É fazer com que nós passemos pelas provas, pelas expiações necessárias para atingir a nossa evolução espiritual. Então, eles não vão evitar que determinadas coisas aconteçam. Nós é que temos que nos preparar para conviver bem e passar bem por elas. Certo? Então não quer ser dirigente de casa espírita, não. Mas se não for dirigente da casa, vai ser frequentador da casa. Ah, então eu largo o espiritismo, mas vai ser frequentador da vida. E em algum momento eles vão te pegar para te cobrar aquilo que você está devendo. E se você estiver na casa espírita, vai ser mais leve. A diferença é essa. Com conhecimento, com tarefa, com atividade, com falta de tempo para ficar pensando em outras coisas, nós vamos vencer mais fácil. Essa é a diferença. Certo? Então, é preciso ter essa consciência. Para assumir liderança, nós estamos assumindo posições de destaque. E quem está em destaque é quem está sendo visto. Quem está em destaque é quem está sendo visto e está se percebendo que essa pessoa dirige, organiza um grupo que, para os das trevas, destrói as atividades deles. Ontem eu até falei aqui, quando nós viemos para essa casa, os espíritos da comunidade aqui se manifestaram várias vezes cobrando de nós, porque nós estávamos invadindo o espaço deles. E nós estávamos roubando os espaços deles aqui. E nós falávamos com eles que não, que a gente estava aqui para ajudar.
que estávamos aqui, inclusive, para dar até alimento físico mesmo, arroz, feijão, para muitas pessoas, parentes deles que estavam aqui passando fome, passando necessidade. E eles começaram a ver por esse outro ângulo, e daí um tempo eles mudaram completamente. Entenderam? Mas enquanto isso, nós somos atacados. A casa foi atacada. As reuniões foram atacadas. Certo? Então, ficar em evidência tem esse risco. Você tem a ligação para cima, que é permanente e é constante. Mas tem a ligação não necessariamente com os espíritos, mas com o nosso passado. Então, por que nós passamos por determinadas dificuldades? Estando frequentando a casa, estando dirigindo, participando de reunião, mediunidade, trabalhando, fazendo caridade, né? E por que ainda assim a gente passa por dificuldade? Porque nós estamos resolvendo o nosso passado. E o nosso passado será resolvido em muitas coisas, sentindo na pele aquilo que nós fizemos sentir. Hoje eu estou sendo atrapalhado de fazer a minha atividade na casa, porque ontem eu atrapalhei alguém de fazer a atividade dele numa outra casa, numa igreja, por exemplo. Agora eu estou resgatando isso que eu fiz lá. É importante a gente entender isso, para entender que não há facilidade em nenhuma atividade e nenhuma tarefa. Certo? É importante que a gente veja dessa forma para entender isso. Ah, mas aí o dirigente da casa espírita e o dirigente da reunião vai estar na mesma situação e em proporções diferentes, vamos dizer assim. Mas muito visado, muito visto também. Quando nós estamos aqui na educação mediúnica, é importante tratar disso, porque vai ser mais leve em princípio. Aqui a gente está no aprendizado. A gente precisa acostumar com as dificuldades que a tarefa vai apresentar. Certo? Em princípio, as dificuldades são as mesmas para todo mundo, né? Tem aquela timidez, tem a insegurança, porque é a primeira vez você vai tomar frente de um grupo, de uma reunião. É a primeira vez que você vai ter que conversar com o espírito através de um médium. Né? Quantas pessoas aqui já conversaram com o espírito através de um médium? Quantos? O Cristiano eu sei que já. Quem mais? Você já conversou? Quando eu frequentava, nesses 8 anos, nós tínhamos as palestras através da espiritualidade, através do Por exemplo, Cipriano nos dava palestra. Como você está fazendo ele uma vez na aula? Sim. Não, mas eu falo na reunião, é conversar diretamente com o espírito. Não, eu falo quando eu estou fora, né? Sim, é como doutrinador, como orientador e como dirigente. Porque a questão nossa é com o dirigente. Né? O dirigente, na nossa reunião tem o dirigente, tem seriam os auxiliares do dirigente que estão em preparação para também ser dirigentes e ser orientadores ou doutrinadores. Tem orientador, esclarecedor, doutrinador, dialogador. Tem mais algum? Tem um monte de título. Eu, quando eu comecei, falava mais doutrinador, então eu fixei doutrinador. Mas qualquer um que a gente falar, tá bom. Então, o doutrinador é uma pessoa que vai conversar com o espírito através do médium. Então, nós temos o dirigente, os doutrinadores, nós temos os vibracionais e os médiuns ostensivos. Basicamente isso. No André Luiz, aqui no Desobsessão, ele fala dos passistas. Mas, em geral, a gente praticamente não usa mais o passe na reunião mediúnica, assim, mais tradicionalmente. Só usa quando realmente é necessário. Como hoje todo mundo tem curso de passe, o dirigente pode designar qualquer uma pessoa do ambiente para dar um passe, caso seja necessário. Certo? Então, de uma certa forma, elimina essa figura do passista. Mas tem o doutrinador, o dirigente, os auxiliares, no caso, os vibracionais e os médios ostensivos. O dirigente,
é o dono da reunião? O que eles falam que o dirigente, aprender a ser dirigente na doutrina espírita, é aquele que sabe servir e não mandar. É diferente, certo? É aquele que vai ter todos os cuidados com o grupo, com a direção, no sentido de organização. Mas é alguém que precisa tratar o grupo com igualdade, com responsabilidade, como um grupo de irmãos, e que às vezes o dirigente faz o papel de um pai, mas não o pai da terra exatamente, né? Um pai moderado, um pai mais tranquilo, que sabe cuidar realmente do grupo dos filhos, aí no caso, mas no nosso caso aqui, irmão, tá bom, né? Então, essa é a exigência que se faz. Esses são os cuidados que a gente precisa ter e é o que precisa aprender para ser dirigente, para cuidar do grupo. Nunca vai se portar como o dono do grupo, o dono dos médiuns. Eu já ouvi dirigente falar, os meus médiuns. Mas se eu falar isso, eu desmaio. Os meus médiuns. O Limir é meu médium. Hã? Hum. Ah, tá. Pois é. Aqui, no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peral. Esse livro aqui estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Ele tem aqui vários assuntos relacionados diretamente com o livro Nos Domínios da Mediunidade. É bom até ler um junto com o outro. Esse aqui complementando o do André Luiz. Quando ele fala do irmão Raul Silva, vocês lembram de alguma coisa, não? De que, por exemplo? Raul Silva, meu irmão. Né? Elísio Silva, Raul Silva, Valdir Silva, Wilson Silva, Mauro Silva, e aí vai. E aí, Manuel Marita. O Manuel, assim. Pois é. Não, mas desse jeito. Ah, não, aí não vai cá não. Ó, não muda de assunto. Então, o irmão Raul Silva é o capítulo 6 do livro. Ele é o dirigente. O que ele fala aqui? Reproduzamos aqui os informes que, à guisa de apresentação, o assistente Aulos forneceu a André Luiz e Hilário em torno da personalidade do diretor encarnado dos trabalhos. Diretor, dirigente. Detendo-se junto ao irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, apresentou: correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. As palavras de apresentação do companheiro Raul, dirigente do grupo visitado, ensejam significativas apreciações no tocante a determinados requisitos que não podem estar ausentes daqueles que se dispõem a presidir trabalhos mediúnicos. Afirma-se, de modo geral, que espíritos menos esclarecidos costumam acabar com os centros espíritas ou agrupamentos mediúnicos, provocando confusões, desanimando uns ou espalhando a cisânia entre outros. Para quem não sabe o que é cisânia, é discórdia. Então, muito se diz disso, né? É uma, às vezes, supervalorização dos obsessores. Eles fazem sim. Eles, pelo menos, se preparam, se organizam para fazer.
E às vezes fazem mesmo, tá? Efetivamente, ou seja, não voltando aqui, ninguém em sã consciência negará a evidência desse assédio. Então é verdade, existe mesmo. Efetivamente, os espíritos têm desmanchado muitos centros e continuarão, sem dúvida, por muito tempo ainda, obtendo êxito em sua obra desagregadora, até que se dê a tais atividades, em toda a sua plenitude, o sentido e afeição superiores, porque se bate o espiritismo cristão, através das bem orientadas instituições. Enquanto a boa vontade e a correção, o estudo e o amor não forem primacialmente a mola real de todos os grupos mediúnicos, os espíritos menos esclarecidos encontrarão sempre fácil acesso. Vou voltar. Enquanto vamos fazer uma autoanálise? Vamos ver se a gente tem isso? Enquanto a boa vontade e a correção, o estudo e o amor não forem primacialmente a mola real de todos os grupos mediúnicos, os espíritos menos esclarecidos encontrarão sempre fácil acesso. Eis que a prática mediúnica, sem evangelho sentido e vivido, e sem doutrina estudada e compreendida, constitui porta aberta à infiltração dos desencarnados, ainda não felicitados pela luz do esclarecimento. Ok? Aí você vai falar, mas eu não tenho tudo isso ainda. Nós não temos, claro que nós não temos tudo isso ainda. Mas já temos um pouco? Já estamos conseguindo desenvolver um pouco? Eu até respondo. Nós estamos num grupo que já tem uma situação, uma posição bem avançada nesses aspectos. Porque, ó, eu tenho meu livro de presença, né? Tá ali, ó. Vocês podem ver que está tendo uma frequência continuada de um grupo de praticamente todos, ou seja, de praticamente todo o grupo. Entenderam? Então, isso é um indício de que há uma boa vontade. Há, por exemplo, a boa vontade, a correção. Então, nós estamos, dentro do que é possível para cada um, nós estamos agindo com uma relativa correção, cada um dentro da sua situação. Então, estarmos aqui já é um indício de que tem um grupo que está com vontade de fazer as coisas e fazer direito. Por isso nós estamos aqui. Né? Esse é um indício bom. Então, tem boa vontade. Se tem boa vontade, se tem assiduidade, nós estamos no caminho. Já estamos nos preparando para chegar um pouco além, e é o que vem acontecendo. Eis que a prática mediúnica, sem evangelho sentido e vivido, e sem doutrina estudada e compreendida, constitui porta aberta à infiltração dos desencarnados ainda não felicitados pela luz do esclarecimento. Então, o que ele propõe? Já que você tem boa vontade, quer participar e está gastando seu tempo para ir na reunião, que tal ir um pouquinho além? Estudar um pouco mais. Estudar. Pode ler também, mas estudar um pouco mais alguns aspectos da reunião mais especificamente. Que tal cada um de nós se propor a estudar o Livro dos Médiuns, por exemplo, que é o único livro que a gente está estudando diretamente. Né? Estudar o Livro dos Médiuns, ver os livros que estão comentando o Livro dos Médiuns, tem lá o Seara dos Médiuns, são mensagens do Emmanuel que comentam alguns pontos do Livro dos Médiuns, não comenta tudo, mas tem muita coisa. Tem outras obras que estão trazendo algumas facilidades. Por exemplo, nos domínios da mediunidade do André Luiz. Quem já leu?
Oh, quase todo mundo, hein? Nos domínios da mediunidade, do André Luiz. Traz exemplos fantásticos, casos concretos. Você, com o André Luiz, nesse livro, tem momento que você vai se ver lá dentro da reunião mediúnica, vendo a coisa acontecer. Tamanha clareza como ele descreve os acontecimentos. Entendeu? Então, isso ajuda muito na nossa experiência e no nosso posicionamento para exercermos a nossa função dentro da reunião. Principalmente o dirigente precisa estar mais atento ao estudo, porque o dirigente é aquele que vai iniciar a reunião, que vai tomar a iniciativa da reunião, que vai fazer a prece inicial ou pedir alguém para fazer, ele não é obrigado a fazer. Quando houver alguma orientação, que precisar dar alguma orientação, ele que vai dar orientação. Então eu vou dirigir a reunião. Então eu é que vou dar as dicas de como vai acontecer. Então toda a reunião, todo mundo já deve saber de cor, né? A gente chega, faz a oração, faz algumas recomendações, dá as boas-vindas para os novatos quando tem, né? Depois começa. A gente treina a psicografia, dá um espaço para a psicografia, que é a forma mais fácil de experimentação que o Kardec diz está no Livro dos Médiuns. Então, a gente fala da psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva, dá um espaço para a gente desenvolver e treinar isso de alguma forma, colocamos a possibilidade da pessoa escolher alguma coisa que ela queira escrever a respeito lá, se não tiver nenhuma outra ideia, certo? Então dá um espaço para isso. O dirigente controla isso, controla o horário, dá o tempo necessário para que tudo isso aconteça. Depois, finaliza esse tempo, é ele que vai falar sobre o que vem depois. E aí, o depois, nós vamos abrir espaço para que os espíritos falem, direto ou indiretamente, através dos médiuns. Neste momento, o dirigente precisa ter uma certa experiência, porque ele vai precisar dar resposta, às vezes. Vai precisar, de uma certa forma, induzir um princípio, no nosso caso aqui em especial, induzir um princípio de comunicação a uma comunicação de fato. Porque é um trabalho de educação e desenvolvimento da mediunidade. As pessoas têm mediunidade, alguns têm mediunidade, que não poderia dizer ostensiva, mas quando chega na reunião, trava. Aí nós temos que ajudar as pessoas a se soltar na hora da manifestação. Aí a gente sugere o quê? Tudo que te acontecer aqui dentro, que seja diferente do comum, fale. Aí uma pessoa chega e fala assim, eu estou sentindo uma dor na perna. Aí o dirigente fala, ai meu Deus, vamos para o hospital? Não. Você estava sentindo essa dor antes? Não, não estava. Então está sentindo aqui dentro da reunião. Vamos trabalhar essa dor? Vamos tentar descobrir a origem dessa dor? De onde você acha que pode estar vindo essa dor? A dor ou qualquer uma outra manifestação. Certo? Aí a gente vai trabalhando isso até chegar no encontro de um espírito que está por ali sentindo aquela dor e ele sentiu a dor junto com o espírito, que foi o sinal para que ele ficasse alerta, para chamar a atenção e esse espírito ser orientado, ouvir alguma coisa que ele precisa ouvir sobre a situação dele. Então é importante que a gente, como dirigente, tenha essa, vamos dizer assim, essa esperteza, não tem outra palavra, para descobrir isso. Sensibilidade, percepção, para descobrir isso, para trabalhar isso. Aí nós vamos desenvolvendo e vamos nos tornando dirigentes
e nos experimentando, nos tornando experientes para fazer esse trabalho com naturalidade. E aí, é claro, gente, nós vamos precisar de coisas que às vezes não temos para manter a harmonia do grupo. Porque o grupo mediúnico só funciona bem se tiver harmonia. E essa harmonia parte muito da direção. Então, daí, o dirigente precisar de uma certa delicadeza até, para não deixar com que isso saia. Então, às vezes, uma palavra dita enviesada pode atingir um médium e ele pode desviar todo o grupo. Às vezes, uma forma diferenciada de conversar com os espíritos pode fazer com que o grupo ache que está sendo errado e caia a vibração do grupo e desarmoniza o grupo todo e pode virar um conflito. Entendeu? Então é preciso ter uma perspicácia, achar a palavra interessante agora, né? Para trabalhar isso. Só que isso não acontece de hoje para amanhã. Eu falar tudo isso aqui hoje não vai dizer que semana que vem vocês já vão chegar aqui e vão chegar a dirigir a reunião com perfeição. Entendeu? Com perfeição não existe, tá? Nós podemos dirigir uma reunião com uma certa qualidade, mas perfeição está muito longe de nós ainda, de todos nós, né? Mas podemos fazer ficar bom, tem ficado bom. Ao longo desse tempinho aí que eu estou em reunião mediúnica, eu sempre faço a minha avaliação pessoal, especialmente nas reuniões que eu participo da desobsessão, né? Então eu participo da de segunda-feira, eu participo da de sexta-feira, que é o grupo lá de socorro aos portadores de sofrimentos mentais. Então, lá tem se manifestado mais pessoas que têm alguma dificuldade nessa área da saúde mental. Então, a gente tem que conversar com eles, tem que ter alguns critérios, porque são pessoas que estão com dificuldades mentais, pessoas que estão sofrendo muito por culpa, por remorso, porque fizeram coisas terríveis. Eles mesmo acham que o que eles fizeram foi terrível. E vem numa situação muito delicada pela culpa. E nós precisamos ajudar essa pessoa, esse que se manifesta através do médium, mas que é representante de um grupo que está vivendo a mesma situação. A gente tem que ter todo um cuidado, toda uma preparação para conversar com esse espírito usando duas características principais: esclarecendo e consolando. Consolando e esclarecendo. Esse deve ser o pensamento de todo expositor, de todo orientador, de todo dirigente. Qual que é o papel principal? Consolar e esclarecer nessa ordem em algumas situações, esclarecer e consolar em outras. Nas primeiras vezes, os espíritos às vezes não estão em condições de ser esclarecidos. Então eles precisam ser só consolados. Como? Nós vamos fazer oração por ele. Vamos propor ao grupo que façamos uma oração em voz alta, para ele ouvir a nossa oração. Para que os outros ouçam a oração também. Se nós fizermos mentalmente, eles não vão ouvir. Talvez nem sentir a vibração da oração, porque estão totalmente insensíveis ainda nesse sentido. Então, é o cuidado todo especial que nós precisamos ter nesse sentido aí, para conduzir a reunião. Durante, então, a parte da fala, muitas coisas podem acontecer. O dirigente tem um papel importante no direcionamento, por exemplo, uma reunião já
vamos dizer assim, as pessoas já estão preparadas, tá? Nós temos aqui uma reunião de socorro aos suicidas. Eu participo dessa reunião já há algum tempo e ela acontece no segundo sábado do mês. E tem também no primeiro sábado, que é um outro grupo. Né? Primeiro faz do segundo e segundo faz do primeiro. Só para complicar um pouquinho. Vocês entenderam, né? A do segundo sábado surgiu primeiro, 1988. Desde lá nós somos 14 pessoas, que sempre sai um, substitui, então sempre mantém 14 pessoas. Normalmente a gente escolhe entre as pessoas já mais preparadas por causa da delicadeza que é o socorro aos suicidas. Certo? Então, como que acontece lá? O dirigente, e a gente reveza os dirigentes. Os que não são médiuns ostensivos participam do revezamento para ser dirigente. Cada mês, a reunião é uma vez por mês, cada mês é um dirigente da reunião. Ele vai abrir a reunião, fazer a oração, ele vai tomar todas as providências para o andamento da reunião. Quando começam as manifestações, a gente só permite uma de cada vez. O dirigente pode ele mesmo conversar com o espírito ou indicar alguém que esteja mais próximo para conversar. Certo? Então, daí a importância de nos prepararmos para isso. Né? Ele vai indicar, normalmente, um doutrinador que esteja mais próximo do espírito que está se manifestando. Então, esse é o papel dele. Por quê? Para ficar organizado. Tem lá 14 pessoas em torno de uma mesa. Tá? De repente, um espírito começa a falar através de um médium. Quem vai conversar com ele? Imagina. Quem vai conversar com esse espírito? O dirigente vai indicar quem vai conversar com ele. Simples assim. Então, esse é um dos papéis importantes. Vai chegar e falar, ó, fulano, conversa com ele. Ele já vai indicar, às vezes, só num sinal, a pessoa já sabe, né? Porque às vezes está perto, mas você pode ter uma intuição para pedir para um outro conversar. Então, isso acontece muito na nossa reunião. Às vezes, tem um tipo de manifestação que, quando o espírito começa a falar, o dirigente, às vezes, pede para uma pessoa mais experiente para conversar com aquele espírito. Porque ele já sente, assim, do tipo da manifestação, ele já sabe que vai exigir um pouquinho mais. Então, às vezes, o doutrinador que está perto não vai ter condições, ele sente que ele não vai conseguir levar o assunto em frente. E é claro que tem intuição. Ninguém trabalha sozinho numa reunião mediúnica. O dirigente, ele é o ponto de apoio aqui dos mentores. É através dele que eles vão passar a mensagem para o grupo e para o próprio plano espiritual. Eles vão sugerir a ele, muitas vezes, qual deve ser a abordagem, o que ele precisa falar, o que aquele espírito precisa ouvir. E isso fica evidente. Eu não sou médium de nada, não sinto nada, não percebo nada, não vejo nada, mas eu sei que tem coisas que eu falo às vezes que não fui eu, não foi iniciativa minha. Então foi de quem? Dos mentores. Eles vão chegar e vão dar aquele toque para nós, para falar, entrar num assunto que por nós mesmos talvez não entraríamos, mas fica tão forte, tão evidente, que a gente fala e dá certo. Entendeu? Então, a insegurança pode ser combatida com essa certeza da presença dos amigos espirituais. Tá? Então ele vai conduzir, indicando quem vai conversar com quem, e está apto a interferir quando achar necessário. Então, por exemplo, está aqui, a Jaqueline pega um espírito aqui. Aqui não, né? Lá dentro. Eu pego aqui o meu amigo Ricardo e peço para ele conversar com o espírito. Aí o espírito começa a conversar sobre um assunto, ele traz algumas ideias que eu vejo que ele ficou
sem jeito de continuar conversando, ficou sem argumento às vezes. Então eu posso interferir, sugerir o que ele precisa falar, ou pedir a ele licença e assumir a conversa. Isso precisa ser uma coisa natural e não pode causar melindre. A gente evita o máximo de fazer isso, de interferir. Eu tive um caso aqui que foi uma lição muito grande para mim, aqui no cantinho, porque agora eu posso dizer que eu sou mais antigo aqui no cantinho, né? Agora eu já sou. Não sei se é vantagem, mas sou. Então, nós convidamos uma pessoa para participar da nossa reunião de socorro aos suicidas. Aí todo mundo, normalmente a gente submete ao grupo, o grupo todo aceita, a gente coloca a pessoa, convida para a pessoa participar. Essa pessoa veio, e aí quando ela começou a conversar, ela foi para um caminho totalmente contrário ao que o Espírito estava trazendo. E normalmente eu espero um pouco para ver se vai entrar no caminho, né? Mas a pessoa foi só se perdendo. Então eu tive que interferir. Mas eu não tomei a palavra. Eu sempre tenho esse cuidado de ou sugerir, e aí às vezes a pessoa passa para mim, no caso, né? Ou então a pessoa, com a sugestão, ela muda a abordagem. Aí teve essa primeira vez, a pessoa pegou a sugestão, mudou e foi até o final. Na segunda vez, a mesma coisa. Aí interferi de novo, eu era o dirigente, né? É o dirigente que tem que interferir, de preferência. Aí a pessoa disse que não vinha mais, quer dizer, mandou recado que não vinha mais, porque eu sabia demais. E essa pessoa sabia de mim. Apelou, perdeu, né? Entenderam? Então acontece essas coisas. A gente tem que se preparar para tudo isso. A gente tem que preparar para pedir ajuda, gente. Tem que preparar para não ter resposta para o Espírito. Pedir ajuda para parar. Vamos fazer uma prece? Entendeu? Então é importante a gente ter tudo isso em mente para a gente ter condições de dirigir a reunião. Finalizou. Normalmente as reuniões têm a hora certa de começar, a hora certa de terminar. Todas têm. O André Luiz diz que o final da reunião muitas vezes não tem que ter aquele rigor que a gente tem com o começo. Porque o começo é a programação nossa. Então começa às 8, então nós podemos começar às 8 porque é a programação nossa. Mas para finalizar uma reunião mediúnica, ela vai depender de alguns fatores. E às vezes pode passar um pouquinho. Se passar um pouquinho, não tem problema. Mas é preciso avaliar o porquê de ter passado um pouquinho. Porque o combinado é ter a hora certinho. Se isso for aumentando, tem que parar e avaliar por quê. Muitas vezes, esse atraso na finalização é porque, durante uma doutrinação, um dos doutrinadores gastou um tempo muito maior do que precisaria para fechar o assunto. Mas tudo isso aí, nada de crítica, né? É a condição de cada um, certo? Mas vamos avaliar. Vai avaliar, vai descobrir que alguém, ou a pessoa específica, ultrapassou o tempo, usou um tempo muito maior, deu uma volta muito maior. Porque às vezes a gente tem dificuldade para falar com a pessoa que morreu. Meu tempo está acabando. Para falar com a pessoa que morreu. Certo? Quem tem mais dificuldade com isso é quem tem dificuldade com morrer e com avisar que morreu. Podem analisar isso. Então a pessoa fica dando volta. Se você tiver que falar com o espírito que já desencarnou, que já morreu no caso, que você vai entender essa expressão, e ficar dando volta para chegar a isso,
Você vai gastar muito mais tempo. Mas enquanto você não falar com ele que ele já desencarnou, você não vai conseguir explicar para ele por que que a mulher dele pôs um cara dentro de casa agora e está dormindo com ele lá dentro de casa, na frente dos filhos, e para ele está parecendo um absurdo que a mulher dele está traindo ele na cara dele. Como é que você explica isso para ele? Então a melhor maneira de explicar isso é contar para ele que morreu, que a mulher dele agora é viúva, já pode. Entendeu? Isso é um exemplo simples, né? Tem outro exemplo de vingança, por exemplo. Não tem como você trabalhar certos assuntos se não falar com ele que já morreu. Por outro lado, tem situações que não precisa falar. Então, não é obrigatório falar que já morreu. É só quando for necessário. Aí a gente vai saber distinguir entre uma coisa e outra, tanto o dirigente como os orientados. Certo? Ok? Bom, vamos terminar a reunião então, as duas? Porque aí o que vai acontecer? Finalizou toda a doutrinação, faz de conta que terminou na hora certinha, né? 9h30 em ponto. Terminou na hora certinha, o dirigente vai propor o encerramento da reunião, vai fazer a prece de encerramento ou vai propor que alguém faça. É importante a gente dar oportunidade para as outras pessoas fazerem. Quem já tem a oportunidade de fazer mais constantemente, é bom dividir essa possibilidade. Por isso que aqui no cantinho a gente faz o revezamento e põe as pessoas desde a educação mediúnica para experimentar, para fazer. E é claro que a gente fica supervisionando para ver o que está acontecendo, como está acontecendo, deixa as coisas acontecerem, porque ninguém vai causar um grande acidente aqui, ninguém vai pegar uma obsessão aqui e vai sair com ela pro resto da vida. Tudo vai ser resolvido aqui. Então, por mais que haja uma inexperiência da pessoa que está conversando, vai sair tudo bem, porque a espiritualidade, especialmente aqui na quarta-feira, tem um cuidado muito maior, porque está todo mundo em aprendizado. Entendeu? Então, fica aqui essa reunião especial, né, de um convite a todos nós para assumir a possibilidade de dirigir as reuniões. É claro que esse convite não é especificamente para os médios ostensivos, porque é recomendado, inclusive, que não assumam essa posição de direção da reunião. Mas isso não está proibido. Tá? Não é uma proibição, é uma orientação, porque há dificuldade para o médium ostensivo assumir a direção da reunião por causa das interferências. Tá? Eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que a gente pode encerrar aqui e voltar ao normal? Ou vocês acham que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso? Hã? Ficou claro? Semana que vem volta ao normal? Eu não sei, eu estou perguntando. Mais uma vez, pelo menos? Já colocou o papel do dirigente. Mas tem situações que a pessoa não tem habilidade, não tem o querer. E aí eu acho que seria legal fazer essas falas também. Então vamos fazer o seguinte. Na semana que vem, nós vamos fazer uma parte mais prática. Tá? Vamos conversar mais, vamos experimentar mais, vamos conversar, tirar as dúvidas, mas eu queria pedir uma coisa para vocês, então. Para ler, pelo menos, o Desobsessão do André Luiz, são 2 capítulos, não sei se está aqui, tá? Tem 2 capítulos aqui, ó, o 13, que é pelo dirigente, e o capítulo 20, 13 e 20, do livro Desobsessão, que está na mão, já que nós estamos lendo ele no início da reunião, né? Então, nós vamos ler o capítulo 13 e o capítulo 20, e com isso vocês vão até organizar as dúvidas.
Aí a semana que vem nós vamos fazer mais participativo e eu vou falar menos, prometo. Tá? Aí a gente vai trabalhar, esclarecer as dúvidas, participar, ouvir as opiniões de todos. Martim Peroba, capítulo 6. Ok, gente? Ô, Cristiano, você encerra daí mesmo? Eu vou seguir o exemplo que você deu